Caso alguém caia durante o período, pode voltar. Estamos gravando. Caso alguém não se sinta à vontade para participar da gravação, pode sair e assistir depois a aula, mas embora eu ache pior. Alguém mais está tendo essa dificuldade da Kathleen de não saber por onde começar, não saber de estar com muita atividade atrasada? A minha sugestão, Kathleen, é que tu separe por grau de dificuldade. E daí, ou tu faça as mais difíceis primeiro, e daí deixa as mais fáceis para o final, que a tua cabeça está pesada, ou mate as mais fáceis de vez, ou vá alternando, mas que tu escolha uma ordem, assim, e sorteia. Sorteia uma, termina, sorteia outra, termina, porque senão tu vai ficar, senão vai ser estressante mesmo. Ninguém? Dos prazos, importante, mais ainda agora, pois é, mas o mais importante é vocês manterem uma agenda fora do computador, né? Aquilo que eu falei quando vocês entraram, que não precisa ser uma agenda, não precisa ser agenda, assim, não precisa ser planner, assim, né? Eu uso planner, daí tem por dia, mas não precisa ser isso, vocês têm que ter uma lista, né? Faz a lista ali, vai colocando a data, porque senão a gente se perde. Vou dizer para vocês que eu também tenho coisa atrasada para entregar. Eu não tenho essa possibilidade, Kathleen. Eu vou fazendo até onde eu aguento. Mas o importante é que vocês façam. A Elores ali tem um método de fazer as que vencem no dia. O importante é que vocês observem se dá para fazer, se não é atividade que vai demorar mais de um dia para vocês fazerem, né? E se dá para fazer, e se vocês não... E não perder os prazos, mas cada um vai ter seu método. Isto? Mais alguém? Tem isso. Por isso que eu disse, ó, Pitinini, cada um tem seu método, né? Eu também tento fazer tento partir do princípio do que está feito não está por fazer, né? Então, sempre fazer um pouquinho por dia. Mas tem dias que até porque tem dias que a gente não tem gás para nada, né? E não é só o colégio, toda uma situação de estresse por causa da situação da pandemia, né? Então, tem dias que a gente tá o bagaço da laranja mesmo. Bah, aí fica pesado, né, Loures? E a gente... uma coisa que eu queria combinar com vocês, falando em português, porque eu estava conversando com a Profilu e tem umas coisas que a gente percebe, bastante coisas vocês percebem que a gente faz meio igual, né? Se vocês acharem que a gente precisa fazer um intervalo, vocês me peçam, porque eu parto do princípio de que vocês querem sair da aula o quanto antes possível, então eu vou emendando. Mas se vocês quiserem que a gente faça meia hora e pare, também podemos fazer. Fazemos 15 minutos e uma pausa, 15 minutos e uma pausa também podemos fazer, não tem problema. A gente vai se adaptando. Mais alguém? Mais alguém? Kailane, Vanessa, Baldi, tá tudo certo? Aline, Alana, Andressa, Camila, Gabriel, Geise.
Ketne já me respondeu ali, as duas Luísas, os dois Marcos, Suelen, Thalita. Todos bem? Tudo cansado, Kaila, então. Verdade. Verdade, verdadeiro. Tá. Então vamos partir para aula, eu vou parar de enrolar vocês, que daí, daí eu libero vocês. Libero vocês de uma vez, né? Do ponto que eu prometi para vocês que eu ia ser sincera sempre que possível, mas não sempre. Dessa vez é uma vez das que é possível. Todo mundo tem um assunto favorito, né? De arte bizantina, eu sei o básico, eu estudei, eu lembro do que eu estudei. Mas aprofundadamente, assim, eu preciso estudar para trabalhar com vocês, tá? Então, ali. E também, vamos considerar, eu estou considerando que a gente está cansado e ninguém está aguentando mais enrolação, né? Então, a minha proposta para vocês é, nesses slides tem as características principais e tem alguns slides com as características dos períodos. Quem quiser se aprofundar dos períodos, daí tem material ali para partir da pesquisa, e daí me procura para a gente aprofundar junto. Pode ser assim? Para a gente não ficar enrolando, né? Senão eu vou fazer 50 slides para vocês. Vocês não vão gravar nada, né? Vamos combinar? Vão gravar muito menos do que com... Quantos slides que são? São 22, mas tem uns 5, 6 de figurinha. Estou apresentando ainda? Estou apresentando ainda. Pode ser assim? Ou vocês querem material? Se vocês querem também, o silêncio, assim, pode me indicar contrariedade, né? Ah, a Ketne respondeu ali. E se vocês quiserem também, posso preparar um material mais extenso, umas atividades mais difíceis, assim, sempre dá. Apesar de ser arte. Capaz, prof. Tá bom assim? Então tá bom. Queridos, a arte bizantina, ela bizantino vem de Bizâncio, que é para onde se transfere a capital de Roma, a capital do Império Romano, chamado Nova Roma, quando o Império Romano entra em crise, tá? Então, a gente está falando lá do início da Idade Média, quase. Falando lá de séculos 5, 6, 7 antes de Cristo. Por um tempo, os cristãos são perseguidos. Aí, dessa época dos cristãos serem perseguidos, a gente tem a arte cristã primitiva, que é uma arte que vai ter representação nas catacumbas, que são canais subterrâneos, que eram usados para os cristãos enterrarem seus mortos com seus ritos, porque era proibida a religião, né? E daí tinha a decoração dessas catacumbas. Eu pulei essa parte, tá? Depois eu vou preparar um material bonitinho para quem quiser, mas vai ficar com aquele selo para saber mais, tá? Com aquela introdução. Então, quem quiser, daí pesquisa, salva no seu computador para um dia. Mas aqui a gente vai ver o principal de arte bizantina. Então, lá o imperador Constantino, ele está com um problemão, que é as invasões bárbaras, né? Os bárbaros começam a recuperar territórios e a invadir. O professor Marcos vai explicar bem melhor para vocês. Ele me explicou, mas eu consultei o professor Marcos, mas na verdade confesso que eu não entendi direito. Vou explicar para vocês o que eu entendi. O Império Romano vai se dividir, ele em determinado momento, em Império Romano do Ocidente e do Oriente, vai ter uma capital nova, que vai ser Bizâncio, que em homenagem ao imperador Constantino vai se tornar Constantinopla. Não nesse momento da mudança da capital, mas pouquíssimo tempo depois, o cristianismo se torna a nova religião oficial do Estado. E eu já vou dizer por que isso é importante. E outra coisa que a gente precisa ter em mente para entender a arte bizantina é que a arte bizantina é a localização. Bizâncio é na Grécia,
mas é numa região, na Grécia nada. Bizâncio é numa região que fica entre os continentes, então ela vai receber influência de vários lugares. Ela não vai receber só influência europeia. Ela vai ter aqui, cadê para mostrar para vocês? Ela vai receber influência da Europa, influência greco-romana, porque a Grécia influencia Roma, Roma domina ali a região onde fica Bizâncio, Bizâncio vai receber influência greco-romana. Do Oriente Próximo, então ela fica nessa divisão. Constantinopla fica onde hoje é a Turquia. A Turquia, se vocês pesquisarem no mapa, tiverem curiosidade em algum momento, ela é dividida, a Turquia é um país que fica entre dois continentes, ela fica na divisão, então por isso que Bizâncio vai receber tantas influências assim. Isso vai mudar bastante e vai gerar algumas crises na arte, inclusive. Como vai chegar uma nova religião, essa arte ela vai servir para ensinar os dogmas, as histórias, as crenças dessa nova religião. Ela vai servir de orientação para essa nova fé, sobre essa nova fé. Como ela representa o império, ela também vai tentar ser grandiosa, né? Ela vai ser colorida, ela vai usar materiais nobres, vai usar dourado, vai usar metais, vai usar ouro, vai usar tudo isso. Das principais manifestações que a gente vai ver destacadas na aula são a pintura, a arquitetura e os mosaicos. Por quê? A pintura decorativa, principalmente das igrejas, a arquitetura, principalmente das igrejas, e os mosaicos são a coisa que a gente que remete à arte bizantina. Vamos chutar que vocês estão que alguém vai conversar com você sobre arte bizantina. Os mosaicos é uma coisa que tem que saber. Vai dizer que vocês estão respondendo o Enem, de repente cai Bizâncio, cai arte bizantina. É muito provável que caia os mosaicos. O mosaico é a parte é a coisa mais falada sobre isso. Vocês sabem o que é um mosaico? Não pode o Carlos, a Ketme e a Elores me responder. Outra pessoa, e a Kailane também não pode me responder. Tem que ser outra pessoa. Nós vamos ficar aqui até alguém me responder, que eu estou revoltada essa semana. O Carlos chegou a abrir o microfone e fechar ali, né, Carlos? É verdade. Vai lá, gente. Mais alguém fala comigo. O que é um mosaico, gente? Vocês fazem isso na 7ª série. A professora de arte fica enchendo o saco de vocês, mandando vocês... tá gravando, eu tô falando palavrão. Mandando vocês recortarem papelzinho. A Ketne também é digitar, mas eu também proibi ela de responder. Vamos lá, Gaguega. Quase, né, Ilores? Aí, Gabriel, viu? Sabia que alguém ia se manifestar. Muito obrigada, Gabriel. É isso, mosaico é quando eu pego várias peças, em geral, azulejo ou caco de vidro, né? Pedaços de vidro ou de azulejo, e vou formar um desenho, seja ele abstrato, como uma mandala, um enfeite, uma faixa decorativa, ou uma imagem, que é o que tem aqui, né? Aqui tem a representação da cabeça de um soldado, aqui tem uma representação que eu não vou saber dizer para você se é um santo ou se é um imperador, por causa da auréola. Aqui tem uma lenda greco-romana do Minotauro, e aqui, se vocês perceberem, tá Teseu e o Minotauro, e aqui tá o labirinto. E aqui tem uma faixa decorativa. Então,
é isso mais ou menos que vai acontecendo. Lembrem que, assim como não muda as coisas para a gente da noite para o dia, muito menos naquela época, né? Então, não é porque o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado que não tinha mais outra religião, que não tinha mais representação de nada, e não é porque... e as coisas vão levando tempo para mudar, nessa época, principalmente, muito tempo. O regime era teocrático. O que é tel? Tel vem de Deus, né? Tel indica que era centrado em Deus. O centro do regime era a religião, no caso. Então, o imperador, ele era tido como um representante de Deus na Terra, como ele tinha, além dos poderes administrativos, poderes espirituais. Por que isso? Porque uma coisa é eu questionar eu questionar o imperador ali, ser humano, que está me representando, um ser humano como eu, que eu posso matar, que eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Se eu envenenar ele, eu me livro dele, pronto. Outra coisa é se eu questiono o representante de Deus na Terra, que recebe e representa as decisões de Deus na Terra. Então, eu vou receber um castigo divino. O meu computador hoje está brigando. Então, nesse sentido. E na arte, a gente tem que lembrar que a arte, ela sempre vai ter a ver com o contexto cultural, histórico, social, que ela está inserida, né? Então, isso vai influenciar. Já o clero, que são os religiosos, as pessoas responsáveis pela religião, eles eram responsáveis por pensar a arte. Então, o artista vai lá executar, mas a concepção é da igreja. Como o imperador é representante de Deus, então ele tem uma certa santidade, ele vai ser representado com uma auréola ao redor da cabeça. Ou quando com a esposa, eles são representados um ao lado do outro, ou um ao lado do outro com um dos filhos, imitando a Sagrada Família, imitando Maria, José e Jesus. E os temas são, então, vão representar os imperadores, cenas da vida de Cristo, histórias de Cristo, os profetas, no sentido de representar quem deveria ser venerado e obedecido e o que os novos cristãos precisavam saber. Da característica estética, do estilo. No estilo, as representações tendem a ser verticalizadas. Então, aqui, trocar de slide de novo. Na verdade, eu quero esse slide só por causa das figurinhas. Percebam que ela vai na vertical aqui, né? Elas têm, priorizam o vertical e não o horizontal, não o sentado. Por quê? Porque o projeto, e a partir de agora, até outras escolas da Idade Média, é sempre assim, eu projeto o celeste. Eu vou tentando alcançar Deus com a arte e representar o objetivo de chegar ao santo com a arte, tá? Ele ignora perspectiva e volume, então, deixa eu pegar aqui um negócio. Como vocês não falam, eu vou deixar vocês com vontade, tá? Só porque vocês estão muito quietos. Então, aqui eu tenho um pote de coisas que vocês não gostam. Percebam que eu não vejo só essa parte da frente. Eu vejo a profundidade também dele. Então, a profundidade, quando eu falo em perspectiva, eu falo de conseguir representar a profundidade também, e não só o plano da frente. Quando eu tenho aqui, ó, eu não tenho profundidade para ver, eu só tenho altura e largura, uma representação de duas dimensões, bidimensional. Então, quando ele diz que não valoriza a perspectiva, quer dizer que eu vou usar uma figura mais planificada, que não vai ter
o sentido de profundidade que tem em outras representações humanas. Acho que eu vou começar a comprar vocês, cada participação na aula, um bombom na volta às aulas. E daí, como eu falei para vocês, muito dourado, relação com ouro, com coisas que representem preciosidade, que representem riqueza. Na arquitetura, se ela fala de religião, na arquitetura, o principal vão ser as igrejas. E as igrejas vão ser feitas com uma base circular e a estrutura octagonal. Vocês já viram octógono, vocês podem lembrar do... Como é que é o nome daquele estilo de luta mesmo, que usa octógono? O Ketnitu, o Pitinini e a Ilores tem uns quantos. O pessoal tá tímido, é saudade de mim. Como é que é o nome daquela luta que usa um octógono? Que nem do MMA, né? É aquela forma. Então, ou aquela forma, em cima da base circular, ou um quadrado. Mas é claro que eu não vou mostrar para vocês só no meu desenho, na minha Air caneta, né? Então, octagonal vai ser... Essas aqui são 2 exemplos octagonais, a base é circular. Elas tendem a ser muito grandes, muito majestosas, muito decoradas, porque Deus, esse é o representante na Terra, o imperador, e seus fiéis serviçais, o clero, eles são importantes, eles são imensos, a grandiosidade. Então, se a gente pega a catedral, a igreja de Santa Sofia, por exemplo, o objetivo é que quando o ser humano entre lá dentro, ele perceba como as coisas do céu e as coisas celestes e Deus é maior que o homem, e como o homem tem que se submeter a Deus. Então, percebam que ela tem muitos detalhes, tem as torres, tem as cúpulas, tem aqui... ela tem todos esses detalhes e ela é muito grande, ela é muito... Por dentro, ela vai ser muito alta. Por quê? Porque o celeste é muito alto e muito decorada. Percebam que a parede é cheia de detalhes que a gente não vai conseguir ver, né? Porque em imagem menor a gente não vai conseguir enxergar. Como ela já está entrando no Oriente, o alfabeto vai ser diferente. A cúpula aqui, os ornamentos das colunas. E toda enfeitada com mosaicos, contando a história. Então, percebo aqui o imperador com a auréola, que eu falei para vocês, a imperatriz com a auréola, e a Virgem Maria e o menino Jesus com a auréola, né? O divino. Jesus com os pés... Aqui é a parte que vocês podem se aprofundar depois, se vocês quiserem. Mas só para dizer que eu não contei para vocês, existem períodos na arte bizantina que vão variar de acordo com as concepções de arte e de acordo com o período do Império. Então, a gente vai pegar o Constantiniano, que é quando surge a arte bizantina, e vai chegar até aqui o Paleologiano, que vocês não precisam saber o nome, obviamente, né? Que já vai pegar o fim do Império e um empobrecimento, e isso vai passar para a arte também. Então, o primeiro período, a arte bizantina começa a ser formada com a combinação daquelas influências que eu falei para vocês lá no início, né? Greco-romana, Oriente Próximo. Mas o que fica o que se manteve, principalmente, são as obras arquitetônicas. Ficou muito pouco da pintura e do mosaico dessa época para a gente ver. Por quê? Porque no próximo período, ele começa a primeira idade de grande prestígio dessa arte, que também vai deixar
poucas obras, porque no início ela ela segue o padrão de representação, mas existe uma crise, que é aquele nome difícil ali, iconoclasta, que é uma crise em que uma parte um imperador vai interpretar que representações humanas são heresia. Então, nesse período, muita coisa é destruída, tá? E daí vai ter destaque o artesanato, os metais, decoração, mas muita coisa se perdeu por causa desse período. Daí vem a segunda fase áurea, né, o período macedoniano, que vai determinar para as igrejas um esquema de organização, de decoração, né, nas partes superiores, figuras celestes, daí nas áreas colunas e áreas de sustentação, cenas da vida de Cristo, e por baixo os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, né, que são aquelas pessoas que morreram pela causa, tipo Santa Cecília, padroeira dos músicos, e representando a riqueza ainda do império e a importância daquilo com materiais nobres, marfim, metais, esmalte, esse tipo de coisa. Essa parte, esse período, vocês vão ver a influência depois lá na Renascença, quando vocês pegam ali, por exemplo, a Capela Sistina, isso se mantém um pouco. Vocês pegam lá a Capela Sistina, vão pegar o telhado com cenas celestes da criação, etc. E nos períodos seguintes, a tradição começa a entrar em crise, né, mas sem perder o caráter religioso, mas o império vai decaindo, e com a decadência do império vai se empobrecendo os materiais usados também. Então, vão predominar técnicas mais baratas, mais simples. E a arte bizantina vai ter influência na Europa. Não só a Europa vai influenciar Bizâncio, Constantinopla depois, mas eles também, como na Itália, em áreas que são ocupadas por bizantinos entre os séculos 6 e 11, e ali pelas fronteiras. Como ela fica na fronteira da Europa com o Oriente, ela vai influenciar ali países do leste europeu, como os povos eslavos ali. Países não, né? Não tinha essa concepção ainda. A concepção do país é uma concepção moderna, tá? Eu falei para vocês que demora muito tempo, ó. Ela não vai morrer completamente. Eu falei para vocês que as coisas não acontecem só porque alguém disse que parou tudo. Mesmo quando cai o Império Romano do Oriente, em 1453, a gente tem como uma data fixa, mas não é porque caiu o Império que todo mundo vai parar de fazer aquele tipo de arte, porque aquilo já está, inclusive, no imaginário popular, né? Então, ela vai perdurar até uma parte do século XVI, e percebam que eu estou mostrando isso para vocês para depois, quando a gente rever as vanguardas artísticas, percebam que a gente falou lá de século VI. Então, vai desde 700 depois de Cristo até ali 1700 depois de Cristo. Então, ela perdura bastante tempo, claro que não somente, né, gente? Mas ela tem resquícios até esse período, tá? Eu tirei daqui as informações principais. Se vocês quiserem se aprofundar, tem esse material da Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco, que é bem interessante, só que algumas coisas a gente tem que pesquisar, que é esse aqui que travou agora, né? Mas tudo bem. Ah, resolveu andar. Tá? E daí aqui ele tem um material bem mais complexo. Aqui ele explica, inclusive, o que foi a crise iconoclasta. Então, isso vocês podem ver ali. O que vocês têm que lembrar de arte bizantina? Resumindo-se,
arte bizantina, religião, Império Romano do Oriente, imperadores. A auréola, aquelas imagens compridas, se perceberem os rostos representados são bem alongados. Quando vocês verem esse tipo aqui de rosto, deixa eu aqui conseguir apresentar para vocês. Esse tipo de figura, o rosto alongado, eu não represento eu não estou preocupada tanto com a profundidade, porque eu não estou preocupada com a perspectiva. Então, a representação do nariz bem alongado, o rosto bem alongado, representações sagradas, isso é arte bizantina, tá? Então, essa é a estética bizantina, é o que vocês têm que lembrar. E dos mosaicos. E aí, eu quero negociar com vocês o trabalho dessa aula e a aula que vem. Alguém tem alguma ideia, alguma proposta? Eu tenho uma proposta, não sei se vocês vão gostar. Nada? Vocês acham que seria possível vocês fazerem um mosaico tamanho A4 até daqui a 2 semanas, que não precisa ser da folha inteira, que no mínimo ocupe metade da folha? Não tem que escrever, não tem que ler, não tem... Só fazer desenho. Vocês acham que é possível? Sim, não, talvez? Vocês têm outra proposta? Aproveitem que eu tô querida hoje. Camila e colegas, eu sei que alguns de vocês estão sobrecarregados também com atividades de casa, então por isso que eu perguntei. A ideia é que seja uma atividade livre, vocês possam usar material livre também, colorido ou não. Pode pôr irmão e irmãzinha para ajudar, quem tem irmão e irmãzinha pode colocar para fazer junto, coloca para picar o papel, enquanto vocês vão colando. Daí deixar para lirar com a cola vai ficar uma meleca, depois vocês vão ter que limpar, né? E escravizar, não, distrair. Fazer do limão uma limonada. Né? E eu daí não levarei em conta só o aspecto estético, mas ter feito a atividade. Pô, galera toda. Ai, que bom, Lourdes. Então, tema livre. Então, vamos deixar assim, um mosaico. A base é uma folha A4, tá? Tem que usar pelo menos a metade. Daí, se vocês vão fazer quadrado, circular, vocês que escolhem. Pode ser figurativo ou abstrato. Qual que é a diferença de figurativo e de abstrato? Deixa eu buscar um livro enquanto isso. Ai, meu Deus.
Alguém me respondeu ali? Ótimo, né? Vocês podem usar o Google durante a aula, né, gente? Ó, mais ou menos, Kate. Estão vendo aqui essa figura, né? O que tem nessa figura? Vocês reconhecem alguma figura? Aqui eu consigo reconhecer as pessoas, os pássaros, são imagens que eu consigo relacionar, que eu consigo associar com coisas que existem, eu consigo ver exatamente, Pitinini, pessoas. Então, essa é uma imagem figurativa. São figuras, eu consigo perceber as figuras, eu expresso uma figura específica. Aqui, vocês estão vendo uma pessoa, uma estrela, um boi, uma flor, alguma coisa assim? Não conta aqui, né? Desconta esse aqui. Então, o abstrato é quando eu uso linhas, formas geométricas e etc. para criar um padrão, que é meio louco, né? Para criar um padrão que não representa exatamente uma figura. Figurativa vem de figura mesmo. Daí o abstrato eu não estou representando exatamente uma pintura, uma figura. Eu estou representando, eu estou fazendo uma coisa bonita, que para mim é bonito, mas né, para mim eu digo para o artista vai ser bonito, mas não estou fazendo algo específico assim. Não estou representando uma imagem específica. Mais ou menos deu para entender? Também a prof não explica direito, né? Então, pode ser figurativo ou abstrato, então, ótimo. Qualquer material, mínimo meia folha 4, máximo meia folha 4. Vocês me mandam a foto no Siga, acho que dá. Daí eu baixo, se eu consigo avaliar se eu baixar. E, faltou alguma coisa? Eu estou lançando material agora, e daí eu vou dar para vocês até dia 21 de dezembro para mandar, que dá um pouco mais de 2 semanas, tudo bem? Tudo, querida professora! Ok, então, meus amores, estão liberados, vão aproveitar a sexta-feira de vocês, façam os trabalhinhos durante o dia para, como diz a Cat, às 18 horas vocês irem dormir, irem assistir suas séries, ler seus livros, que mais? Brincar com seus gatos, bom fim de semana, juízo, se comportem que ainda dá tempo do Papai Noel mudar de ideia. Beijo, Lois, tchau, Balde. Que saudade de vocês, tchau, Pitininho. Porque, nossa, Pitininho. Tchau, querido.